Olá a todos, estamos aqui diretamente do Velho Museu Vim para darmos continuidade à nossa programação com a literatura com temáticas para adultos. Ja, wir sind jetzt im Weltmuseum Wien, um weiter voranzuschreiten in unserem Programm mit dem Thema Literatur, brasilianische Literatur. Esta mostra, quem assina a curadoria é a nossa querida Ero Ricken, diretamente de Santa Catarina. Participam também dessa mostra autores de norte a sul do Brasil, trazendo a temática com foco nos direitos humanos. Unsere Kuratorin ist Hero Ricken. Sie kommt aus dem Bundesstaat Santa Catarina und es werden teilnehmen mehr als 20 Autoren und Autorinnen aus dem hohen Norden Brasiliens bis in den tiefen Süden Brasiliens mit dem Fokus auf die Menschenrechte. Hoje, 13 de novembro, teremos o debate de duas mesas literárias. A primeira é a ecoliteratura e a segunda, a mesa falando sobre feminística. Heute am 13. November haben wir zwei Programmteile. Teil 1, da geht es um Ekoliteratur, also alles, was in Richtung Ökologie geht, und Part 2 ist dann feministische Literatur. Com vocês, chamamos agora, diretamente do nosso estúdio, a nossa turma de autores com a curadoria da Ero Ricken. Ero, é com você. Wir rufen jetzt unsere Kuratorin, Hero Ricken, the floor is yours. Muito obrigada, Vanessa. É uma honra estar aqui e agradeço demais o convite para ser curadora da Mostra de Literatura desta 9ª edição do Festival Cultural do Brasil. Muito boa tarde a todos, a todas, ou boa noite, ou bom dia, dependendo de que parte do planeta Terra você está nos assistindo. Eu me chamo H. Ricken, sou de Joinville, Santa Catarina, no sul do Brasil. Eu sou autora de Nossa Decadência, um cenário assustador, ainda em e-book, com poesias de protesto, cobrando o exercício de direitos humanos, seja por parte do governo, das instituições ou da sociedade em si. Ler Nossa Decadência é como um rito de passagem para defender direitos humanos. Também sou autora de Herdeiros do Arco-Íris, enfim, Almas Gêmeas, Almas Sem Algemas, ainda em e-book, que vem com 3 propósitos poéticos: a humanização das pessoas, a poesia de celebração do universo LGBT como seres humanos de alta linhagem e ajudar na reconstrução emocional e psicológica de vítimas de homofobia. Ao ler Herdeiros do Arco-Íris, vais perceber que cada poesia é uma declaração de amor ao amor, não importa a forma de amar. Hoje, vamos trabalhar com a ecoliteratura. Hoje, sua energia aqui, seu espírito quântico, seu ritmo circadiano entrará noutra dimensão. Hoje, vamos falar da importância da literatura na preservação ambiental. Bem, vamos agora às apresentações dos nossos escritores e escritoras. Direto de Manaus, chamo a escritora manauara Sandra Godinho Gonçalves. Sandra, é uma honra tê-la aqui na 9ª edição do Festival Cultural do Brasil, em Viena. Eu que agradeço, Ero, Vanessa, nossos colegas estão aqui conosco nessa mesa maravilhosa, e a audiência, né, do nosso programa aqui, porque a gente sabe que um escritor, ou mesmo falar do Brasil, ou mesmo falar dos problemas do Brasil, sem que haja um eco, ele morre, né? Então, eu sou manauara de coração, mas eu nasci em São Paulo, eu sou paulistana, mas moro aqui já há 19 anos,
e eu tomei essa terra como assim um presente na minha vida. E tenho já 8 livros publicados, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre Tocaia do Norte, que trata do massacre dos índios Waimiri e Atuari, mas também fala sobre várias questões. Tocaia do Norte levanta várias questões, não só dos índios, mas da catequização dos índios, da exploração da Amazônia e também da questão da nossa consciência, né? Eu acho que a gente precisa se conscientizar. Sartre falava, a gente diante de um livro, a gente não pode ser mais ingênuo. A gente tem que pensar a realidade, todo o contexto histórico e social que o cerca. Então, é assim que Tocaia do Norte foi concebido, com essa visão, digamos assim, multidimensional de certos fatos que ocorrem aqui no Amazonas e que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra. Vamos agora conhecer uma dessas mulheres que fazem diferença na conservação da nossa história. Apresento a vocês Cledenice Blackman. Boa tarde a todos, todas e todes, né? Boa tarde também à mesa, a organizadora, a Vanessa Noronha, a escritora, Sandra Gondini, o professor, que foi meu professor na universidade, Miguel Nenevê, a Ero, que é a curadora dessa mesa e dessa oportunidade de levar a nossa história para bem longe, né, para o mundo, através das redes sociais, através da internet, e também a escritora Isabel Cristina, né, que a gente já faz parte da mesma Câmara Brasileira de Cultura, somos comendadoras aqui em Porto Velho, da onde eu falo. Porto Velho fica no estado de Rondônia, é um estado novo relacionado a outros no sul e também como no sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro. Nossa história recente, com menos de 107 anos apenas, né, o município de Porto Velho. E eu, como a Ero me apresentou, meu nome é Cledenice Blackman, mas muitos me conhecem na rede social como Cleide Blackman. Sou escritora de um livro, Do Mar do Caribe à Beira do Madeira. E também sou organizadora de mais 3 livros. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a importância desses livros, mas principalmente do que eu sou autora do Mar do Caribe à Beira do Madeira, e um outro que eu sou organizadora e tenho um artigo que é o Dossiê Rondônia. Então, muito obrigada, e com certeza vai ser um momento muito valoroso e especial que a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa culturalidade amazônica através dos nossos rios. Muito obrigada, Cledenice. Em Porto Velho, lá no norte, perto da Amazônia, em Rondônia, vive um mago das letras, da descolonização. Embora seja um catarinense, escolheu Rondônia para viver, trabalhar e escrever. Apresento a vocês Miguel Nenevê. Hello, olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Então, eu queria dizer que é um prazer estar aqui, é um privilégio estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, a oportunidade, o convite feito pela Ero e pela Vanessa. E quero dizer que é uma alegria estar com a Sandra, com a Cleide, com a Isabel, com as pessoas que discutem e amam a literatura, e a Ero, conheço bastante o trabalho dela também, e a toda a audiência que está prestigiando essa discussão. Eu, como a Ero falou, sou de Santa Catarina, moro e pesquiso mais na Amazônia,
e eu tenho vivido entre o sul e o norte, e para mim é bom ficar in between, né? Mas eu tenho a produção mais criativa relacionada à natureza também. Eu tenho um livro de poemas com fotografias, que é mais do sul do Brasil. Eu tenho livros, Olhares sobre a Amazônia, que já é uma questão mais amazônica, e também outros livros de contos, bem assim, esses contos relacionados à infância, contos de pessoas simples do interior que convivem mais diretamente com a natureza. E eu estou traduzindo uma poeta canadense chamada Pen Kem, que ela tem um livro chamado River Reverie, como se fosse os devaneios do rio. E eu comparo muito com poetas como Loureiro, que eu tenho certeza que as pessoas do norte, ao menos, conhecem o João Jesus de Paz Loureiro, porque ele tem essa conexão muito clara com o rio. Nós temos o poeta Binho aqui também, que tem como o rio é a extensão de todo o ser, da natureza, e vice-versa. E tem também o Tiago de Mello, que com certeza a Sandra conhece muito bem, ele é bem conhecido também internacionalmente, e que tem essa questão do rio, o rio e a vida, a importância disso, e toda essa conexão com a natureza. E eu gosto de falar da descolonização, porque a colônia, normalmente, ela não, o cara que é um colonizado, ele não pode valorizar, ele não deve, ele às vezes não é permitido valorizar o local, a natureza e assim por diante, porque ele quer valorizar aquilo que o colonizador quer que valorize, e o colonizador quer lucro e mais lucro e exploração. Então, eu gosto de dizer descolonização, porque está valorizando o local, e, de certa forma, nessa questão, está ajudando, inclusive, na preservação. Então, os valores dos povos, dos primeiros povos, os valores dos ribeirinhos, os valores dessas pessoas que veem a natureza como uma extensão deles, é muito importante nessa discussão, tanto acadêmica como na questão da literatura criativa. E as traduções que eu escolho, como diz um grande tradutor, que ele falava assim, que a tradução tem Haroldo de Campos e Augusto de Campos, os irmãos, ele dizia: você traduz aquele texto que você ama. Então, normalmente, os textos que eu pego da literatura canadense têm essa conexão com a natureza e bastante conexão, inclusive, com a própria Amazônia. Então, a gente pode conversar um pouco sobre isso depois também. Obrigado. Muito obrigada, Miguel. Hoje, nós temos uma escritora convidada. Sua escrita literária está intimamente ligada à preservação e sustentabilidade ambiental. Apresento a vocês Isabel Cristina da Silva. Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa. Muito obrigada, Vanessa Noronha. Herô, muito obrigada. E o mais obrigada ainda é o Dr. Miguel Nenezek por ter me indicado para este evento. Eu quero também fazer a minha deferência também a Cleide Beckman e a Sandra Godinho. A Cleide Beckman é uma personalidade, é uma historiadora assim, de referência no estado de Rondônia, que muito me alegra estar aqui conosco, fazendo essa conexão, mostrando o que é que está se escrevendo na Amazônia, para a gente poder contribuir e ainda incentivar mais mulheres, mais pessoas pelo mundo, congratulando essa literatura, essa ecoliteratura. E conversando e inspirando pessoas, as pessoas vão chegar lá. Se a gente não se comunica, e fica difícil para as pessoas entenderem. E eu acho que a comunicação, através da internet, ela melhorou, ela abriu esses espaços. Antigamente era mais presencial e algumas reuniões. Hoje não. Com a devida pandemia, nós tivemos a oportunidade de ter um olhar diferente. Esse olhar de conexão e
e está interagindo. Ó, a Vanessa está lá em Viena, nós estamos aqui em Porto Velho, aí nós estamos com a Sandra lá em Manaus, e assim por diante. É uma conexão mundial, e eu acho isso super importante. Eu sou uma paraibana que vim para Rondônia nos anos 90 e uma apaixonada por essa terra. Muito grata. A emoção Emocionada, tá? né, Emocionada. Emocionada por morar na Amazônia. Tipo assim. Isso é muito bonito, Isabel. Tem muita gente que defende a Amazônia nesse país e nós somos uma das pessoas que estamos nesse círculo. Eu estou chorando em cima de emoção, mas de alegria também, porque eu só ia morar aqui, eu sou grata demais até, certo? Eu sou uma pessoa muito grata por estar aqui, porque eu escolhi morar na Amazônia, eu escolhi morar em Rondônia. Para mim é uma satisfação imensa. Muita gente diz, Abel, por que você não vai morar em outro lugar? Não, eu escolhi morar em Rondônia, porque eu amo essa terra, entendeu? Então, assim, eu viajo para muitos lugares, mas o lugar que eu quero morar para a minha vida inteira é em Rondônia. Então, assim, eu sou muito grata por conhecer pessoas, por ter abrido as portas para mim, e aquelas que fecharam também, porque aquelas que fecharam, eu sabia do meu valor e busquei o meu valor com outras pessoas, porque é assim, a vida é assim. A gente chega nos lugares e a gente sabe que tem o lado positivo e o lado negativo. Em todos os lugares e assuntos na vida, nós temos as coisas positivas e negativas. E quando acontece os negativos, a gente tem que pensar, analisar e seguir, porque não é fácil. A vida todo dia é uma persistência, é você lutar, é você conquistar seu espaço. E não precisa estar colocando pedra no caminho de ninguém. As mulheres têm que ter mais empatias com as outras. As mulheres precisam abrir os espaços. Eu conheço muitas mulheres na Amazônia que, ao invés de abrir espaço para outras mulheres, querem fechar o espaço. Isso não pode. A gente tem que ir aí para os lugares e começar a conectar pessoas do simples a todas as áreas e colocar essa mulher para estar em evidência, para estar falando do seu conhecimento, para estar impulsionando essa mulher, seja ela no campo, seja ela na cidade, seja ela no quilombo, seja ela na mulher indígena, em qualquer lugar, ela tem o seu conhecimento, e esse conhecimento nós precisamos fazer essa conexão para que o mundo saiba o que é que tem na Amazônia e o que é que nós estamos fazendo na Amazônia. Eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa muito grata e vamos debater sobre esse assunto, mulheres no campo, mulheres na cidade, essa sinergia de conhecimento que eu adoro debater, e estamos aí. Muito obrigada. Perfeito, Isabel, muito obrigada. Bem, dando andamento à nossa mesa de ecoliteratura, convido os meus colegas aqui presentes e a vocês de casa para ouvirem um áudio de uma poesia chamada Ecocídio, na voz do radialista J. Henrique, da Rádio Onda Jovem 107.5 MHz, de Forquilinha, Santa Catarina. Mas cuidado com os gatilhos emocionais. Chorem, se necessário. A poesia tem esse recurso de nos fazer sentir a crueza e a beleza humana e da natureza. Vanessa, acione o vídeo, por favor. Ecocídio. Nas vizinhanças da linha do Equador, há uma conta que não fecha. O ecocídio como política de governo. A liberdade da natureza foi programada para morrer. Queimada. Queimaram 2.500 espécies de árvores de toda a madeira tropical do mundo. Queimaram 80 espécies da flora amazônica, ameaçadas de extinção. Queimaram os cavos do Maranhão, os comorôs de cheiro, as sequoias gigantes, as árvores de cacau, as maçarandubas, os jequitibás rosa, a flor de carajás, as maracatiaras, as castanheiras, as seringueiras e o jacuzzi estalo.
Queimaram os jacarandás, as samaúmas, as andirobas, as cerejeiras, as pupunhas, os pau-rosas e os cupuaçus. Queimaram os guarubás, os guaranás, os cajuaçus, os tucumãs, os mognos, os angelins, os cedros, os xaxins e os açaís. Queimaram 180 espécies de animais ameaçadas de extinção, das quais 124 ocorrem apenas neste bioma. Queimaram todos os passarinhos em seus ninhos. Queimaram os papagaios de peito roxo, os cardeais da Amazônia, os pavõezinhos do Pará, as araras vermelhas, as saí-andorinhas, o jacuzistalo, os gaviões real. Queimaram as araras jubas, as araras azuis, os corós-corós, os tucanos, os ciganas, os mutuns, os chauãs e os socós. Queimaram as arpias e seus filhotinhos. Queimaram a floresta com todos os animais vivos dentro. Queimaram as pacas-mães e seus filhotinhos. Queimaram os pumas, as onças pintadas, as onças pretas, as onças pardas e todas as suas crias. Queimaram os gatos do mato, as ariranhas, os cachorros do mato, os cachorros vinagre, as sucuris, as surucucus, as iraras e os tamanduás bandeira. Queimaram os tuiuius, ave símbolo do Pantanal. Queimaram as ariranhas azuis ameaçadas de extinção. Queimaram os macacos de cheiro de cabeça preta, os macacos aranha de cara branca, os micos leão dourado, os saguis imperador, os uacaris de coleira, os macacos aranha, os sauim de coleira, os macacos prego, os uacaris branco, os guaribas e os bugios. Todos agonizaram agarrados aos seus bebezinhos. Queimaram jacarés e jacaretingas e seus ovos nos ninhos. Queimaram os caititus e seus filhinhos. Queimaram tudo. Queimaram o mar, queimaram a vida, queimaram os rios, queimaram o futuro, queimaram as chuvas, queimaram a humanidade, queimaram o crime de queimar. Queimaram, respaldados pelo governo e apoiados por 57 milhões de desumanos, incapazes de reflexão, cegos de pensamentos e analfabetos de humanidades. Queimaram por narcisismo, queimaram por ganância, queimaram para mostrar ao mundo que eles querem e vão queimar. Poesia de autoria de Eero Hicken. No dia que eu criei essa poesia, estava tomada de uma indignação gigantesca e pensei que precisava fazer alguma coisa e nasceu assim, como uma experiência pós-morte. Nasceu assim a poesia chamada Ecocídio. Vamos dar seguimento em nossa mesa de ecoliteratura. Vou chamar agora para um bate-papo a maravilhosa Sandra Godinho Gonçalves. Sandra, em seu romance Tocaia do Norte, você retrata não só o massacre dos índios Vamiri-Atroari, mas também a criação da sua reserva indígena, muito devido à atuação dos órgãos internacionais. No seu entendimento, as reservas indígenas podem ajudar na preservação do meio ambiente? Eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto, né? Porque a gente tem que ver os índios de um outro modo. E eu acho que é um fato reconhecido por cientistas, pesquisadores, estudiosos do assunto e comprovado cientificamente por equipamentos sofisticados como satélite, etc.,
que realmente os índios, as terras indígenas, elas são mais bem conservadas. Os ecossistemas, eles são muito bem conservados, quase intocados, né? Eles sabem preservar a fauna, a flora, as nascentes dos rios. E eu estava lendo, inclusive, um livro sobre A Queda do Céu, do Davi Copenaua, e eu fiquei extasiada com a relação que eles têm com a natureza. É como se eles tivessem uma cosmologia muito mais bem apurada. Tudo para eles, acima da Terra, está intrinsecamente conectado. É aquilo que morreu com aquilo que vive, com os espíritos das folhas, dos troncos, e tudo tem uma relação muito forte. Então, se você, digamos assim, tiver um ato danoso com relação a uma coisa, isso vai se refletir em outras coisas. Então, essa conexão que a gente não tem. O ser humano, aquele dito civilizado que mora na cidade, não tem a compreensão e a extensão da importância que tem a terra para os índios. E, enfim, além de tudo, eles têm um modo de utilizar os recursos naturais que é muito menos predatório do que nós, é muito menos destrutivo, né? Então, é muito mais brando. Eles têm um entendimento de plantas, um conhecimento que a gente deveria unir o ser humano, unir o nosso conhecimento com o conhecimento dos índios. E também eu acho que é importante que a gente diga aqui que a Amazônia é o bioma maior do Brasil, mas é muito frágil. 86% da sua área é praticamente de solos pobres e de muito pouco nutrientes. Então, a camada de humus é que sustenta a Amazônia. Por isso que a gente fala, se realmente começar esse desmatamento todo, isso daqui vai virar uma savana. Além de tudo, é preciso que se entenda, e eu acho que tem muita gente que ainda não tem esse conhecimento, né, de que aqui, nessa região dos trópicos, a gente passa quase que no Equador, né? Nós temos duas estações muito bem marcadas, que é a estação da seca, né? E a estação das chuvas. Então, isso é um modo muito peculiar de sobreviver, digamos, da natureza sobreviver, porque você tem que enfrentar 6 meses de um sol causticante e 6 meses de chuvas torrenciais. Então, precisa saber muito bem qual é a espécie de planta que vai ser cultivada, como a relação do índio, né? Da questão de como o índio, não, os rios têm a importância, né? Eles são quase que caminhos andantes para nós, para os ribeirinhos, para quem vive aqui. Então, é preciso que se entenda a Amazônia, não é só falar e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que a gente sabe que não é bem assim, né? A gente não pode deixar os empresários e o capitalismo exacerbado tomar conta. E eu acho isso, eu acho que, voltando à sua pergunta e só para finalizar, sim, os índios sabem preservar a floresta muito mais do que nós. Que interessante esse pensamento. Ainda em Tocaia do Norte, você fala da construção da hidrelétrica de Balbina e das consequências desastrosas para o meio ambiente. Como você pensa sobre o desenvolvimento da Amazônia? Como ele se daria? Então, eu não sou especialista no assunto, então eu me recolho a minha humilde entendimento de leiga sobre esse assunto. Mas eu acho que a gente tem avançado muito e a ciência, a gente precisa dar razão e vazão à ciência. Nós precisamos pensar nesses novos tempos à luz da ciência.
E eu acho que não é mais possível a gente pensar a Amazônia nos mesmos moldes desenvolvimentistas dos anos 70, por exemplo, né? Que era muito mais focada na exploração extrativista e a expropriação. Então, eu acho que quando você fala sobre o desenvolvimento da Amazônia, eu penso em atividades econômicas que sejam sustentáveis. Eu penso de haver uma inclusão social para favorecer as populações locais que nesse interior são muito carentes e realmente precisa digamos assim, meios de infraestrutura para que se desenvolva em sua plenitude. Eu penso de se utilizar recursos naturais de uma maneira que não seja predatória. Por exemplo, talvez para ilustrar fique melhor. A gente tem, como eu estava falando, né, o sol aqui, a claridade imensa. Então, por que não criar centrais de energia elétrica à base de painéis solares, né? Outra coisa também, a gente tem um arcabouço imenso de plantas que, inclusive, os índios usam para se curar de determinadas doenças. Então, por que não utilizar essa diversidade na indústria farmacêutica e cosmética? E por aí vai. E agora, eu acho interessante a gente falar sobre a usina de Balbina, que foi muito desastrosa para o meio ambiente, e aí eu não estou falando somente de que foi uma questão de alijar os índios da sua terra para que aquela área fosse alagada. Eu não estou falando do alto custo, eu não estou falando do absurdo do pouco fornecimento de energia em relação à área alagada, eu estou falando que não se tal, que ficou sobre a água. Então, essa maneira de lei, ela apodreceu, e ao apodrecer, ela levanta gases tóxicos, metano, para a natureza, de que seja mais ou menos da mesma... Seria assim, para você ter uma ideia, esses gases tóxicos que vai para a atmosfera, seria mais ou menos o equivalente de uma usina termoelétrica. Então, para você ver como que é o absurdo, que não se levou em consideração a hora que construiu. Houve muita polêmica, mas não se levou em consideração a ciência, os técnicos, que são os índios que moravam aqui. Então, eu acho que isso é importante a gente falar, para que não se volte a fazer o mesmo erro. Que interessante essa fala, Sandra. Isso, já para a próxima e última pergunta, mostra a importância do papel do escritor na conexão da preservação ambiental, né? O quanto do seu livro, o quanto o livro que fale sobre literatura ou ecoliteratura, a importância da conscientização e dessa conexão da preservação ambiental. Eu acho que o escritor, ele é testemunha do seu tempo. E, às vezes, até de outros tempos, né? Dependendo da pesquisa que ele faz, que ele vai mais a fundo. E ele tem como ferramenta as palavras. E esse dom da escrita, ele deve ser utilizado para entreter, certamente, sem dúvida. Mas também ele pode ser usado para trazer conhecimento, para conscientizar, para formar uma análise crítica sobre determinado assunto, sobre determinado tema, e hoje em dia nós temos temas tão pujantes, né, para ser debatidos, por exemplo, as minorias, por exemplo, as injustiças sociais, por exemplo, o meio ambiente. Então, sim, eu acho que o escritor ele pode ajudar nessa conscientização. O escritor ele pensa o seu tempo e ele também faz pensar os outros. E eu acho que sempre que houver esse congraçamento, né, de bons fluidos, de boas índoles, de bons conhecimentos em efervescência, eu acho que a gente vai conseguir um bom resultado. Muito obrigada, Sandra. A sua escrita é de uma veemência no trato com a natureza fantástica. Muito obrigada pela sua participação. Bem, eu que agradeço. Imagina.
Bem, vamos agora conversar com Cledenice Blackman, a mulher que conta a historiografia sobre os atos afro-antilianos, imigração dos barbadianos ou antilianos para a Amazônia brasileira, especificamente para Porto Velho. Cledenice, como é contar a história de um povo na literatura, preservar a sua memória, a sua cultura, a sua educação e seu patrimônio? Seu livro, O Rio que nos une, traz essa pegada. Cledenice? Olá. O Rio que nos une, este livro aqui, né? O dossiê Rondônia, O Rio que nos une, Educação, Migração e Cultura para estas paragens. Né? A capa é um mosaico, mas tem principalmente o rio, que é o Rio Madeira, né? Que é essa primeira imagem. Aí tem uma imagem aqui do folclore que a gente tem na Amazônia, que aqui tem o folclore do Boi-Bumbá, e tem os mapas, né? Como o colonizador chegou, né? Mas também as rotas, né, das comunidades tradicionais. E essa imagem aqui, a qual eu estou mostrando, é um bairro chamado, na literatura, sobre a nossa história, ele era chamado, antes das minhas pesquisas, como Alto do Bode, que, na verdade, o bairro ele foi construído através da perspectiva de uma comunidade internacional negra que veio das Antilhas Inglesas, ou Caribe inglês, né? E foi comumente denominado como sendo os barbadianos. Né? Eu sou descendente da 4ª geração de barbadianos. Meus bisavós chegaram a Porto Velho em 1910. O nome do meu bisavô era Preston Blackman, da 1ª geração, né, de imigrante, e a minha bisavó era Constância Goldrich. Então, a minha bisavó, Constância Goldrich, juntamente com meu bisavô, Preston Blackman, imigraram do Caribe inglês com várias outras pessoas das Antilhas Inglesas, do Caribe inglês, que partia de Barbados, mas Barbados era um ponto estratégico. Né? Então, eu também me volto ao mar, né, como preservação ambiental. E eles fundaram em 1910, juntamente com outras famílias que vieram de Granada, Trinidade e Tobago, Jamaica, São Vicente, outras ilhas de colonização inglesa. O meu bisavô, Preston Blackman, a minha bisavó, Constância Goldrich, e outros imigrantes que vieram das Antilhas, homens, mulheres, crianças, vieram de Granada, Trinidade e Tobago, Jamaica, partia de Barbados, vieram muitos barbadianos, mas antes da minha pesquisa, todos os escritores geralmente chamavam essa comunidade de barbadianos. E eu, ao longo desses 17 anos de pesquisa, eu consegui identificar esse povo negro que veio do Caribe inglês e fundou esse bairro, que na historiografia nossa amazônida, rondoniense, esse bairro ele é intitulado como Alto do Bode. Porém, como é uma comunidade internacional que falava o inglês, alguns falavam inglês britânico, né? Mas havia uma língua que era uma língua de resistência, assim como a comunidade haitiana fala o crioulo, alguns falam franceses, falam o crioulo. Na comunidade afro-antiliana, que são os imigrantes que vieram de Granada, Trinidade e Tobago, Jamaica e outras, de colonização inglesa, eles falavam o Benjan. O Benjan era uma língua mista, português e inglês. Então, era uma língua de resistência, né? Existem alguns pesquisadores, quando eu era criança, que ia até a comunidade. Meu avô era bilíngue, falava o inglês, né, o Benjan, e também falava o português. Então, eu me criei numa comunidade
bilíngue, né? Mas eu era ouvinte, né? Eu consigo ler muito bem, mas eu não falo dialeto benjão. Ainda a gente tem muitos descendentes aqui que falam, e um dos projetos meu é justamente que a gente consiga resgatar essa língua também, né? Como patrimônio de resistência da cultura negra, né? Na Amazônia. E a gente tem migração também, não somente em Porto Velho temos bastante famílias Blackman, Johnson, Rhodes, Shockness, Holder, Brown e tantas outras que eu consegui mapear ao longo desses 17 anos que a gente construiu o mapeamento das famílias e também conseguiu identificar essa heterogeneidade de nacionalidades, que eles foram, ao longo da história, por mais de 100 anos, denominados como sendo barbadianos. Então, a gente vem, eu acho que desde 2016, eu venho trabalhando com essa nomenclatura afro-antilianos. Antes eu trabalhava antilianos, né? Só que como é uma comunidade negra, então, a partir de 2016, eu passei a utilizar o termo afro-antiliano, já que eu, enquanto escritora, pesquisadora, consegui fazer esse mapeamento dessa comunidade a qual eu faço parte. E o bairro, voltando aqui, o bairro deveria ficar registrado na historiografia como sendo Beibeijantal, bairro dos Barbadianos, que é a tradução para o português, né? Então, e a gente, nesse livro, a gente assina um livro, a gente, além de ser organizadora, juntamente com o professor Gilberto Paulino da Silva e a professora doutora Rosa Martins, a gente organizou, Cledenice, Gilberto e Rosa, organizamos em 2019 o dossiê Rondônia, O Rio que nos une. É um livro que trata sobre educação, migração e cultura aqui na nossa região, e a gente traz, né, de forma emblemática os rios, né? Porque a nossa região, para chegar até aqui, o Rio Madeira, ele é a base, assim como o Guaporé, que perpassa a questão lá de Guajará-Mirim. Então, nesse livro a gente tem artigos que perpassam essa questão da ecologia, da ecoamazônida, através dos nossos rios. Muito interessante conhecer a história dessa forma. Nos fale sobre um dos seus livros, que é do Madeira Mar ao Caribe, a beira-mar do Madeira. Eu achei um título interessante isso. Então, esse é autoral, né? É só meu esse livro, é resultado das minhas pesquisas de 17 anos. Do Mar do Caribe é o título, do Mar do Caribe à beira do Madeira, e um subtítulo é Historiografia, Cultura e Imigração. Do Mar do Caribe é justamente, né, do Mar do Caribe à beira do Madeira, é que trata sobre essa questão migratória, da questão migratória do povo negro, que veio do Caribe inglês, por conta, principalmente, para trabalhar na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, mas como a minha pesquisa é uma pesquisa inédita, a gente também trouxe informações e conseguiu documentos, a gente trabalha com fontes primárias. O que é fonte primária? Fontes que não foram ainda analisadas. A gente trabalha com processos judiciais sobre essa comunidade que veio do Caribe inglês. A gente trabalha também com cartas em inglês, com certidão de nascimento, com passaporte, com jornais Alto Madeira desde 1917, dentre outras fontes. A gente confrontou as fontes documentais com as fontes bibliográficas para, então, mostrar para Porto Velho, para o Brasil e para o mundo, que a nossa historiografia, ao longo do tempo, há mais de 100 anos, ela fez uma homogeneização dessa nossa história. Homogeneização por quê? Porque ela parte como se todo
o negro ou negra, crianças que vieram dessa migração, eram barbadianos. E, na verdade, a gente conseguiu montar, né, montar essa historiografia negra, mostrando que esses negros, negras e crianças que vieram para Porto Velho e para o Brasil, porque a gente tem descendentes de imigrantes das Antilhas Inglesas, de Barbados, Granada, Trinidade e Tobago, Jamaica, São Vicente e outras ilhas de colonização inglesa, do Caribe inglês. A gente tem descendente em Belém, em Manaus, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, espalhado pelo Brasil todo. Mas a gente tem grandes representantes, várias famílias, mais de 100 famílias aqui em Porto Velho, a qual eu, como quarta geração, venho ao longo, né, da minha trajetória de pesquisa, de pesquisadora, ao longo de 17 anos, a gente vem trabalhando nessa perspectiva de identificar essa comunidade, mas também trazendo essa nova historiografia. Esse novo olhar, uma nova construção sobre a história dessa população negra que veio das Antilhas. E a foto da capa do livro é uma imagem do Dana Merrill. Dana Merrill foi um fotógrafo que esteve em Porto Velho, fotógrafo norte-americano, que esteve em Porto Velho em 1910. E se você observar essa parte aqui, é a parte do rio, né? Então, o rio ele sempre esteve nas memórias dos relatos de viagem, seja do colonizador ou dessa nossa nova historiografia. Porque queria até chamar um autor aqui amazônico, assim como o professor Miguel chamou. Eu quero chamar aqui um autor que a gente conhece e gosta muito, que é o Leandro Tocantins. Leandro Tocantins é um dos autores nossos aqui amazônidas, que tem vários livros sobre essa nossa constituição eco-amazônico também, histórico, cultural, e ele tem um rio intitulado O Rio Comanda a Vida. O Rio Comanda a Vida diz muito, né? Assim como do Mar do Caribe à beira do Madeira, o Rio Comanda a Vida deixa uma mensagem que na Amazônia os rios são como as estradas. Então, para a gente, amazônida, o rio ele faz parte da nossa construção de memória. E então, essa nova historiografia que a gente vem trabalhando, a gente conseguiu trazer no livro do Mar do Caribe à beira do Madeira, que essa comunidade, que ao longo da história foi homogeneizada como sendo os barbadianos, ela deveria, né, ser estudada. A gente traz uma nova nomenclatura como sendo afro-antilianos, ou afro-antilianas, já que a gente, né, enquanto pesquisadora, eu, Cledenice Blackman, consegui, ao longo dessa minha trajetória de pesquisa, identificar essa comunidade que é heterogênea, que é multicultural, como nos fala um escritor que eu gosto muito, que é Stuart Hall, sobre a multiculturalidade, ou a pesquisadora Kandal, que trabalha a questão da interculturalidade. Então, essa comunidade afro-antiliana é uma comunidade, na verdade, que a gente tem os descendentes até hoje, a qual eu faço parte, né? Eu sou da quarta geração, nós temos quinta, sexta geração hoje, né? Como que a gente hoje consegue identificar? A gente geralmente consegue identificar através do sobrenome, mas, como eu trago no livro, muitas famílias acabaram fazendo o processo de abrasileiramento. Perderam o nome em inglês, justamente pela dificuldade de se escrever o nome em inglês, mas também pela questão do preconceito. E aí a gente, né, vem aqui e fala um pouquinho sobre a questão dos direitos humanos, né? Os direitos humanos, ele traz essa questão do respeito à diferença e respeito aos povos e, consequentemente, ao combate ao racismo e ao preconceito, seja de qual tipo ou de qualquer outra categoria, né? Seja... Exato. Cledenice, isso nos faz perceber a responsabilidade do escritor na preservação da história. Sim.
a gente também traz no livro, né, a questão da construção das usinas de Santo Antônio, que afetou totalmente o ambiente, o meio ambiente, a nossa ecologia, o nosso mundo amazônico, né? Porque foi uma construção que aconteceu e afetou para a questão da energia, gerar energia elétrica para o Brasil, para a região sudeste. A energia não ficou nem em Rondônia, mas trouxe vários problemas de sustentabilidade na nossa região. Populações tiveram que sair da sua região, inclusive descendentes que moravam à beira do Madeira, né? Eu hoje sou uma professora doutora, bibliotecária, documentalista no IFRO, mas eu nasci à beira do Rio Madeira, né? Eu nasci num dos primeiros bairros, né, de Porto Velho. O primeiro bairro seria o Baby John Tal, que foi destruído na década de 60 pelos militares, né? E que vieram para ajudar no desenvolvimento da cidade. E assim o morro, o Baby John Tal, ele foi nivelado. Mas antes disso, essa comunidade ela foi expulsa na década de 40. Quando ela foi expulsa em Porto Velho, essa comunidade afro-antiliana, eles foram muitos, né? Houve a dispersão, mas muitos deles, muitas das famílias, Dene, Chocnes, Siqueira, que abrasileirou e que em Belém eles são squires, Blackman, eles foram morar à beira do Madeira e criaram um novo bairro, com uma tentativa de preservação cultural do que havia no Baby John Tal, no bairro dos Barbadianos, que foi nivelado na década de 60. Então, aí surge então o bairro Triângulo. Então, eu sou nascida, passei 19 anos da minha vida à beira do Madeira, como se fosse, né, uma pessoa, uma ribeirinha. Minha avó era pescadora, então eu tenho uma ligação muito grande com esse ambiente de rio, né? Então, acabou que hoje, escritora, a gente recuperando, reconstruindo e ressignificando a história do povo a qual eu descendo. Clenerense, é fantástico essa sua fala, essa reconstrução, esse vivamento da história e tudo mais. Se a gente tivesse mais tempo, falaríamos muito mais, mas a gente também tem um tempo reduzido e tudo mais. Eu agradeço demais a sua participação, a sua literatura, ela conserva a história. Muito obrigada pela sua participação. Eu que quero agradecer pela oportunidade da gente trazer para o mundo essa nova narrativa, né, que é uma contra-hegemonia, como nos diz Gramsci, né, e a gente levando para o mundo. Agradecer a Vanessa e você, Herô, pela curadoria, e só tenho gratidão por estar participando desse evento internacional. Obrigada. Muito obrigada. Bem, vamos agora conversar com o escritor Miguel Nenevê, que tem vários artigos sobre literatura, educação e cultura publicados no Brasil e no exterior. Miguel, em seu livro Olhares sobre a Amazônia, fala sobre a psicologia e educação na Amazônia, a psicologia e saúde na Amazônia, a educação e diversidade, interfaces Brasil-Canadá. Nos conte um pouquinho sobre essa experiência. Muito bem, obrigado. Então, o primeiro livro, quando eu cheguei na Amazônia, vindo de Santa Catarina, na realidade eu estava fazendo doutorado no Canadá e vim para Santa Catarina, eu já tinha estudado um pouco essa questão do discurso de fora sobre a Amazônia, que é muito... desde o início, desde os descobrimentos, já se tinha um discurso sobre a Amazônia. E quando o Carvajal, que foi o primeiro relator, né, na época chamava-se relator, era o cronista que contava, quando eles entraram na Amazônia, já se escrevia na Amazônia como se fosse um mistério,
um inferno ou talvez um paraíso. E a gente percebeu que esse discurso ele continuava e continua, não só do exterior em relação ao Brasil, em relação à Amazônia, mas dentro do Brasil em relação à Amazônia. Então, é muito importante essas obras que nós vimos aqui, já que a Sandra apresentou, inclusive, e que a Cleide apresentou, como elas, de certa forma, elas vão descolonizar esse conhecimento. Nosso conhecimento é muito colonizado. Por quê? Porque é um conhecimento produzido pelo colonizador, pelo europeu. O Colombo, quando ele veio para cá, o Colombo já, quando ele chega nas Américas, ele já diz assim, apresenta aos indígenas e muitas mulheres, e você podia ter tantas quantas você quisesse. Então, já começa aquele discurso, aí depois você vem com essas navegações, entra pelo Peru, chega até o Amazonas, depois sai no Pará, tem muita gente vai construindo um discurso. As Amazonas, por exemplo. Amazonas é um mito que foi trazido da Grécia, a Amazonas, as mulheres que não tinham seio e para guerrear, e alguém viu aqui, o Carvajal e todos os colonizadores que chegaram no início disseram, aqui tem Amazonas. Então, tem muito discurso. Tem a Neide Gondim, que é de Manaus, faleceu há pouco tempo, ela fala a invenção da Amazônia. Então, quando a gente fala olhares sobre a Amazônia, a gente discute justamente essa questão dos olhares e como que nós podemos descolonizar esse olhar, como nós podemos produzir um conhecimento de dentro da Amazônia, que fale de dentro para fora, que possa, como tem um teórico decolonial que ele fala, a desobediência epistêmica. Temos que desobedecer aquilo que a gente às vezes aprendeu na escola. Temos que desaprender para reaprender de novo. E aqui já foi falado a questão de aprender com os indígenas. O conhecimento indígena é importantíssimo. Nós temos a tendência a não levar para a escola. Lamentavelmente, na Amazônia, inclusive, em escolas da Amazônia, universidades da Amazônia, às vezes a gente não lê livros produzidos por autores da Amazônia. Então, essa questão que a gente discute nesse livro, Olhares sobre a Amazônia. E tem autores do Brasil, tem autores de fora do Brasil que vão discutir isso. Tem pessoas, professores da USP, por exemplo, que diz que eles vieram para oferecer um doutorado interinstitucional e no começo eles achavam que aqui era totalmente inferno, aquela coisa, ou é inferno ou é paraíso. Aí eles vêm para cá, eles desconstroem toda aquela visão da Amazônia. Então, a gente vai discutindo isso, tem professores da USP que colaboram com isso nesse sentido, a Marilene Proença, inclusive. E aí a gente produz, nessa questão do conhecimento, aí você perguntou também de um outro livro que é Psicologia e Educação na Amazônia, porque a gente convidou o pessoal que estava em mestrado em psicologia, organizamos um livro para escrever da perspectiva da Amazônia. Então, não fazer um doutorado na USP com pesquisa de outras regiões, mas da Amazônia para produzir conhecimento. E aí nós temos várias pesquisas, inclusive tem uma pesquisa interessante sobre o sonho. O que é o sonho para o indígena? A questão da perspectiva, como que a gente pode aprender. As escolas indígenas ainda até há pouco tempo, agora já tem um pouco mais, mas tinha professores não indígenas e professores que não falavam caritiana, por exemplo, ou suruí, e assim por diante. Eu mesmo fui numa escola uma vez com um pesquisador e fui até para traduzir para uma pessoa de língua inglesa, e aí eu vi assim, material totalmente ausente da questão indígena na escola. Então, essas questões a gente discute, e eu creio que já tem melhorado do tempo que a gente fez a pesquisa até agora, mas a gente discute nessa questão da psicologia, colonização, descolonização na Amazônia, psicologia e educação, e como descolonizar. Então, olhares sobre a Amazônia mostra um pouco o olhar exterior, mas como que nós
podemos desobedecer, como nós podemos produzir. E a melhor forma de descolonizar o conhecimento é produzir conhecimento daqui para fora. Isso é muito importante. É o que a gente argumenta ao longo de todas as discussões que nós fazemos. Inclusive, a gente discute autores como o Roosevelt. Nos Estados Unidos eles falam Roosevelt, mas ele veio para... Tem uma travadinha lá, Ero, e às vezes quando a gente faz um pouco de movimento na frente da tela, acontece isso, mas a gente sabe que a tecnologia, vez ou outra, nos prega a peça, então é tranquilo isso aí. Vamos dar continuidade, Ero. Vamos. Que o Miguel agora voltou, tá vendo? Voltou. A minha internet tá oscilando. Eu sei, você fica aí na Amazônia, foi dar uma passeadinha na floresta, agora voltou. Pode voltar. Pois é, exatamente. Foi isso que eu fiz. Miguel, vamos falar de um outro livro seu que chama-se Antes que Anoiteça, que retrata a educação dos estudos sobre a Amazônia. Eu gostaria que você contasse a sua versão sobre a importância da literatura na preservação ambiental em toda a Amazônia, do ponto de vista de nós, escritores. Muito bem, muito boa pergunta. Eu estava pensando até quando a professora Sandra estava falando e quando a professora Cleide estava falando também, como é importante a literatura. Nós temos uma literatura colonizadora que olha de fora e que olha com preconceito. Então, a literatura descolonizadora, ela vai trazer para o leitor uma história não conhecida. A Cleide, por exemplo, falou como que de uma história que não era conhecida. A história é colonizada. Então, o autor, com pesquisas, inclusive vários autores da Amazônia, eles escrevem fundamentados na história, mas mostrando questões que a história oficial não conta. Então, assim você vai descolonizando. Nós mencionamos aqui a questão das hidrelétricas, da construção das hidrelétricas, que falava muito na questão do progresso, e muito antes disso nós temos a construção da madeira mamoré, que foi mencionado aqui, e que o pessoal vinha com aquele discurso do progresso, progresso, progresso. Aí, progresso para quem? Para o indígena, que foi dizimado, e acabou sendo um progresso para ninguém. A questão das usinas é a mesma coisa. Então, um autor descolonizador, inclusive o Márcio Souza, a gente trabalha, muita gente provavelmente conhece, o Med Maria. Med Maria, ele vai de volta à história, ele coloca elementos da história que não estão na história oficial. Ele apresenta o Caripuna, por exemplo, o índio Caripuna, como a vítima desse progresso, como ele foi afastado da sua cultura. Aí há as prostitutas, por exemplo, que aparecem no Santo Antônio e tudo, que eram indígenas, que tinham uma vida digna e foram expulsas, não tiveram o que fazer e acabaram tendo que se prostituir. Então, essa é uma literatura que chama a atenção do leitor para as vozes não ouvidas, para a história não contada, ou a história negligenciada. Nós negligenciamos muitas vezes a história local porque a história é contada pelo colonizador. Então, a literatura ela tem uma importância muito grande. Tem o autor que é de Cabo Verde, ele foi morto pelas forças imperiais de Portugal num estádio em Angola, mas ele diz assim, o Amílcar Cabral, diz: a literatura é uma arma mais poderosa do que muitos canhões. Então, é importantíssimo nós termos essa arma. É o que você faz também, Hero, na sua literatura, essa questão de você mostrar uma perspectiva que muitas vezes não é vista, não é lida ou não é divulgada e assim por diante. Então, é nesse aspecto que a gente diz que a literatura é uma arma, e a literatura, muito mais do que qualquer coisa, ela devagar ajuda você a perceber um mundo diferente. E uma literatura descolonizadora aqui na Amazônia, ela é fundamental.
tem um autor de Quênia, que está nos Estados Unidos, que é o Ngugi wa Thiong'o. Aí ele diz que a literatura, a pior bomba que tem sobre nós é a bomba cultural. E a literatura vai destruir essa bomba. A literatura, então, é mais forte, porque a bomba cultural é a bomba que apaga a nossa cultura. Então, aqui, por exemplo, esse evento, aqui, organizado pela Vanessa e tudo, é um excelente antídoto a uma bomba cultural, porque está levantando a questão da cultura. E apagar a cultura de um povo é pior que jogar uma bomba. Apagar as histórias. Você precisa de história para você. As histórias salvam vidas. E você ouvir um ribeirinho, ouvir um indígena, e você depois usá-lo, colocar no romance, colocar a voz dele no romance, é importantíssimo. Isso descoloniza o conhecimento, descoloniza o saber. É um assunto que a gente discute muito e orientamos alunos de mestrado, doutorado no Acre, inclusive, também sobre essas questões da importância dessas vozes, muitas vezes negligenciadas ou até apagadas. Sim, eu diria, Miguel, que nós temos uma responsabilidade social no mundo, tá? Que é a nossa atividade em escrever, seja poesia, romance, história, o historiador, como a Cleide faz, a Cleidenice faz, né? A Sandra, que tem esse romance belíssimo, que logo vai estar na Netflix, né, Sandra? Com certeza, né? A gente espera isso e torce por isso, né? Assim como o trabalho da Isabel também, que vai falar conosco. Nós temos uma responsabilidade social gigantesca no universo, sabe? O escritor tem uma responsabilidade fora não desmerecendo outras profissões, mas outras profissões não existiriam se não existisse o escritor. Isso que é interessante que seja dito. Com certeza. Miguel, exatamente, finalizando a tua última pergunta, existe magia no escrever? Eu acredito que exista, e eu acredito que você também vai dizer isso. Eu acredito que existe. Existe, com certeza. Eu acho que quem escreve percebe isso. E eu gosto de deixar a alma correr também quando você está escrevendo. Tem alguns autores até que falam assim, como se descobrir na escrita. Ana Holanda, por exemplo, é uma que fala isso. Você vai se descobrindo na escrita. A escrita, quando você... Às vezes tem aquela página branca, como diz o cara, o medo da página branca. Tem uma expressão em inglês também, the blank page. Você fica com medo, mas aí quando você se solta, você começa a escrever, você sente aquela magia e você tem que... Eu muitas vezes tenho que anotar na hora, porque senão depois... E aí depois você desenvolve, mas existe, sim, com certeza. E o que você cultiva é importante. O escritor, o que ele cultiva, o que ele lê. O escritor é importante que ele leia, ele vai cultivando e aquilo vai depois, de alguma forma, desabrochando em algum momento, com muita magia, com certeza. Muito obrigada, Miguel. Saiba que a sua escrita está em alta frequência com a vida. Obrigado. Thank you. Muito obrigada por participar conosco. Eu que agradeço. Imagina. Dizem que todo bolo precisa de uma cereja, não existe bolo sem cereja. Tá? Vamos conversar com a nossa cereja do bolo, ou nossa convidada especial, Isabel Cristina da Silva, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, e recentemente ela recebeu a Comenda da Amazônia pela Câmara Brasileira de Cultura, Artes e Ciências. Ela é mestranda pelo Instituto Federal de Rondônia, com a pesquisa sobre o protagonismo das mulheres indígenas sobre os saberes etnobotânicos da Rondônia. Isabel,
tem uma pergunta que vai incomodar muita gente, que de fato desmata a Amazônia. Quem de fato desmata a Amazônia? São homens ou mulheres? Naturalmente são os homens, né? A gente sabe que o homem é um ser já destruidor, já nasce destruindo. Ele é uma pessoa que tem um senso já de destruição. Tudo dele é para ganhar mais, é para ganhar o dinheiro, é para destruir isso, para fazer aquilo. Então, assim, é sempre em busca de ganhar com a destruição. Nós sabemos que... Dá só um parêntese, Isabel. Essa pergunta, ela vai... a partir dessa pergunta, nós vamos entender a linha de raciocínio. Por que dessa pergunta? Sim. Certo? Nas próximas, nós vamos entender o porquê dessa pergunta. Naturalmente, assim, quando eu vou em muitas comunidades tradicionais aqui na Amazônia, já visitei várias comunidades indígenas, já visitei quilombolas, ribeirinhos, e quando nós chegamos perto das mulheres, é uma conversa. Quando chega perto dos homens, é totalmente diferente. Porque o homem, quando ele está dentro da floresta, ele só pensa em transformar aquilo ali em monetário para se vender, para fazer muito dinheiro. Porque o homem quer ganhar muito dinheiro rápido. A mulher não, ela quer proteger. Ela é assim mesmo que tem um filho. Ela protege, ela quer educar, ela quer fazer com que aquilo ela possa construir, mas sem fazer a destruição. Porque a gente sabe o seguinte, que a mulher quando vê, por exemplo, um pedaço de madeira, ela pensa que aquilo é um pedaço de madeira, mas ela pode transformar aquele pedaço de madeira em várias coisas. Aí o homem pensa assim, o pedaço de madeira vai destruir logo o carvão, ou senão vai é assim, vai vender. Vai vender, é assim. A diferença do leque da mulher, da floresta, para o pensamento dos homens é muito diferente. Então, assim, quando eu chego numa comunidade, eu fui conhecer uma mulher que me chamou muita atenção. Eu fui conhecer Dona The Flash. Olha o nome, The Flash. Ela é do sul do país, mora em Rondônia há muitos anos. Ela é filha de indígena do sul. E aí, Dona The Flash é uma mulher conhecedora, conhece bem a floresta, ela toma conta de chácaras, cuidando, ela é funcionária de empresários. Aí ela cuida das chácaras, é uma mulher que faz plantação de frutas, de várias coisas. E ela arranja ainda o tempo dela para fazer ainda o que ela achava que aquilo era um resíduo que não tinha função. Eu fui conhecê-la e fui falar da importância do babaçu. Aí ela se despertou de uma forma que aquilo chamou a atenção, porque ela já, hoje em dia, ela criou várias coisas com aquele produto que ela achava que aquilo era um adubo, que virava adubo, mais nada. Ela já construiu uma percepção, mas isso o quê? O conhecimento, eu fui orientando, só dando The Flash, isso é muito importante para a Amazônia. Isso tem muitas utilidades. Não precisa ser... Se cai no chão, nós podemos pegar, não está destruindo, e transformá-lo, porque pode transformar e ainda a senhora conseguir sobreviver, melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, a se alimentar melhor. Então, assim, construção, precisamos construir, quando o doutor Miguel Nereve fala, essa desconstrução. Nós precisamos desconstruir construindo algo de impacto positivo. Porque as pessoas, quando chegam aqui de outros estados do Brasil, elas pensam muito em ganhar dinheiro facilmente e ir embora daqui, porque a realidade é essa. Muita gente pensa em ir embora daqui. Quando eu cheguei nos anos 90,
até os anos 2000, as pessoas só falavam nisso, muito falavam nisso. Hoje não. Já tem as pessoas que vêm para cá não querem ir embora daqui. Aqui tem mais qualidade de vida, aqui tem... Eu acho que aqui é um lugar prazeroso e onde as pessoas se conhecem, que a gente pode estar com acesso, por exemplo, na Universidade Federal, pode estar no Instituto Federal de Rondônia, pode estar junto com empresários, pode cobrar as políticas públicas, porque os grandes centros é difícil funcionar, mas aqui é mais aconchegante, é mais próximo. A gente conhece as pessoas, a gente pode cobrar as políticas públicas. É mais devagar, né? É mais no ritmo da natureza. Isso. Isabel, eu vou acelerar um pouquinho. Qual o efeito das ações do desmatamento na vida dessas mulheres isoladas dentro da Amazônia? Como elas sobrevivem? Porque, na verdade, depois do desmatamento, sobra para a mulher. Ela junta todos os caquinhos de todo esse desmatamento, ela precisa sobreviver dentro dessa conjuntura. Então, como é para a mulher viver pós-desmatamento da Amazônia? Eu vou te falar para vocês que tenho observado que eu viajo bastante em comunidades e quando eu vou na época do verão, as pessoas sofrem muito. Imagina, você passar numa estrada de terra que passa 300 carretas diariamente. Você já imaginou uma comunidade a 35 quilômetros de Porto Velho, a qual eu conheço há 15 anos, por dia, na época do verão, passa-se 400 carretas de madeira, soja, porque lá nós temos a AMAGE, que é uma empresa de soja, que onde passa essa soja para o estado do Amazonas, certo? Então, imagina, essa comunidade tem lá um porto. O porto é da AMAGE, do grande empresário do Brasil, Blário Maggi, que todos nós conhecemos. Essa comunidade tem umas 50 ou 60 famílias que estão trabalhando nessa empresa. Mas os impactos que essa empresa gera nessa comunidade é gravíssimo. Eu conheci vários senhores de idade que vieram para a cidade devido ao impacto de poeira, danos à saúde, devido a muito movimento de carro, e não tem, mesmo eles colocando água, molhando a estrada diariamente, não surta efeito para que as pessoas idosas não fiquem doentes, entendeu? Sim. Então, é isso assim, é uma coisa que tem... o avanço do desmatamento causa muitos problemas sociais, ambientais, culturais. Dentre eles, as pessoas não querem mais trabalhar plantando a agricultura de subsistência, pensam em alugar suas terras. Mas por quê? Porque elas são orientadas que alugando as suas terras elas vão ganhar mais dinheiro. Mas deixa que alugando suas terras vão trazer mais doença, porque eles estão colocando o quê? Veneno nas nossas terras e as pessoas vão ficarem doentes. A gente tem que observar todo esse cenário. O progresso chega, mas chega também as doenças. E isso é muito grave. Por isso que a gente tem que debater, num festival como esse, debater as políticas públicas, debater com conhecimento, porque eu não sou da área, eu sou da área ambiental, mas eu tenho um pouco de conhecimento, mas eu não sou da área da saúde, mas gera um impacto muito negativo no município de Porto Velho, com certeza. Por isso, da primeira pergunta, quem de fato causa problemas nisso todo? Sempre a espécie masculina. São elas, mulheres, em quem recai todo o ônus social do desmatamento, a escassez da caça, a falta d'água, a insegurança quanto a estupros, a falta de justiça, a tomada de suas terras. Como lidar com isso e quanto isso também te dá de base para escrever sobre isso? Sim. Por que eu me interessei em escrever sobre as políticas públicas da Amazônia, sobre o Babaçu, sobre o conhecimento da Amazônia? Porque eu observei que sempre quando eu ia para o campo,
das vias rurais, observei que as pessoas nós temos muito o que cai na floresta jorra diariamente. As pessoas precisam conhecer esse bioma imenso. A Sandra Godinho deve conhecer bastante coisa também. A Cleide Breckman também conhece bastante sobre o nosso estado, a nossa Amazônia. O professor Neve também conhece. Nós temos aqui o maior bioma do mundo. Nós temos aqui uma farmácia a céu aberto. Nós temos N palmeiras a ser estudadas. E nós precisamos incentivar os jovens, incentivar as crianças a conhecer este bioma, para que esse bioma seja transformado em negócios sustentáveis, sem danificar o meio ambiente. É isso que nós precisamos. Nós precisamos fluir com as crianças desde a infância. Por isso que esse Festival de Literatura, impulsionando as mulheres, impulsionando professoras, elas têm que escreverem sobre esse bioma, sobre esse conhecimento, para fazer uma base desde a infância, para que na futura geração, daqui a 20, 30 anos, não sofram tanto impacto a qual nós estamos sofrendo agora. Porque nós estamos sofrendo bastante impacto. Eu estou observando que quando eu cheguei nos anos 90, para o que está agora, onde eu passo está tendo muito... Eles estão plantando muita soja. E isso é muito grave, porque se a soja fosse transformada em Rondônia, era perfeito, geraria muita riqueza aqui. Mas a soja é exportada, transformada nos outros países, vem para Rondônia caríssima, os subprodutos da soja, e o que nós ganhamos com isso? Doenças, mais nada. Então, nós temos que transformar esse conhecimento para implantar a indústria aqui e não ser transformado fora daqui, entendeu? Tem uma escritora que você conhece também, a Mira El-Khalili, que fala muito sobre isso. Quem enriquece com a exploração da Amazônia? É o ribeirinho? É o morador da Amazônia? Para onde vai a madeira da Amazônia? Vai para a casa do ribeirinho? Vai para a casa da pessoa da cidade? Não, ela vai para as casas mais sofisticadas das capitais do mundo. Esse dinheiro da exploração da Amazônia não fica na Amazônia, fica na mão das pessoas ricas e que têm poder, não fica na mão de quem mora na Amazônia. Tá? Isabel, me diz uma coisa, como a cultura, de fato, chega às mulheres da Amazônia? Ou não chega? Não chega. A cultura, nos rincões amazônicos, a cultura não chega. Tanto que é que, nessa pandemia, eu me coloquei à disposição para quê? Para que nos reunimos com escritoras da rede municipal para escrevermos, para fazermos doações de obras literárias, para que as crianças tenham acesso a algumas escolas, já vão doar, a gente não fez ainda, está fazendo, organizando tudo, recebemos apoio de alguns deputados, e aí, em 2022, serão doados livros para essas escolas rurais. Por quê? Porque nós sabemos que 2 anos de impacto de pandemia vai ser gravíssimo na vida dessas crianças, gravíssimo na vida das pessoas adultas e nos idosos muito mais, porque nós estamos na era da depressão. A depressão está causando muito impacto na vida das pessoas. E aí a gente tem que falar isso aqui para a gente levar alegrias para as pessoas, que tudo é possível, nós podemos acreditar num mundo melhor, mas nós precisamos sair da nossa caixinha, do nosso quadrado. O nosso quadrado é sair dos nossos ar-condicionado dentro da universidade, dessas salas de aula, e levar nossos alunos, convidar outros professores para realizarem projetos de extensão, para levar conhecimento para essas comunidades, envolvê-los, não é só levar, envolvê-los com a sua história de vida, porque essa história de vida precisa que as pessoas da universidade conheçam, para que elas sejam impulsionadas, e quem sabe que elas não tenham são professoras, não são pessoas que tenham estudado, mas elas tenham muito conhecimento e elas possam ser ajudadas para que transforme esse conhecimento dela em obras
em obras da Amazônia de mulheres do campo, quem sabe? Então, é isso que nós precisamos motivar outras mulheres, outras pessoas. Eu, como presidente do Conselho da Mulher, eu estou visitando os distritos de Porto Velho. São 13 distritos e nós precisamos impulsionar essas mulheres. Nós temos uma distância muito longa, nós temos distritos com 315 quilômetros. Porto Velho é uma capital muito extensa, então Porto Velho tem país que é do tamanho de Porto Velho. Então, assim, imagina um país dentro de uma capital. É isso aí. Você escreveu um livro chamado O Boto da Amazônia, alguma coisa também. Nos fala um pouquinho sobre esse seu livro de preservação do boto. Sim. Por que eu quero falar agora da questão da discriminação da mulher na Amazônia? Eu cheguei aqui nos anos 90 e eu sou uma nordestina ainda que tenho muito forte ainda. Uma brasileira que tem ainda o meu registro de falar ainda oxente, falar muitas ainda palavras nordestinas, mas eu acho o seguinte, que o nosso Brasil ele é rico de norte a sul e que as pessoas não têm que estar discriminando as pessoas pela sua fala. Eu acho lindo o sulista falar, o paulista, o carioca, tudo mais. Então, assim, quando eu cheguei aqui em Rondônia, eu sofri muito bullying a questão de falar. E aí eu fui observando, o Rio Madeira era o meu maior encanto. Todos os dias eu ia olhar este Rio Madeira, que para mim é uma riqueza maior de Porto Velho. É o maior patrimônio de Porto Velho, onde passa todas as riquezas. E aí eu fui observando, e eu trabalhava em sala de aula, eu trabalhava com as ervas medicinais, eu trabalhava com a cultura da agricultura familiar, com a estrada de ferro, madeira, mamoré. E os botos, eu fiz um painel bem grande com os botos, furei um buraco no rosto lá, no boto, e colocava as crianças, e dizia às crianças que aquilo ali era o maior patrimônio e o chamamento para fazer que as pessoas saibam que aquilo ali é um patrimônio vivo do Rio Madeira. E aí impulsionei, em 2018, 2 escritores a falar sobre cordéis, sobre os botos e a nossa cidade. Rodei 10 mil cordéis e quando foi em 2019, eu resolvi escrever, que eu ia escrever. Acordei um dia muito na madrugada e disse assim, hoje eu vou escrever o Boto da Amazônia. E eu sou muito grata, porque na mesma noite eu escrevi este livro infantil. E eu, nas meus network de amizades, dentre eles, eu quero agradecer o Miguel Nanevê, que ele já fez a edição em inglês, já fiz a edição em bengali, e aí vou fazer em espanhol. E aí nós estamos fazendo em várias línguas e brevemente vamos lançar em vários idiomas, se Deus quiser. E eu sou muito grato por morar aqui, estar falando com vocês, conectando esse saber, conectando essa sinergia de mulheres, esse conhecimento e impulsionando ainda outras mulheres a escreverem, porque nós, na Amazônia, somos capazes de escrever muitas coisas maravilhosas. Nós temos que escrever e colocar isso no mundo. Com certeza. Muito obrigada, Isabel. A sua contribuição mostra ao mundo a realidade de tantas brasileirinhas com uma tarefa gigantesca, que é reconstruir o inexplicável. Tá? Reconstruir a destruição da Amazônia, que são as mulheres quem fazem. Muito obrigada, Isabel. Sim. Obrigada. Eu quero agradecer também a vocês. Obrigada. Bem, chegamos ao fim dessa mesa de ecoliteratura. Muito obrigada a cada um de vocês aqui presentes, que dividiram seu patrimônio intelectual com o Festival Cultural do Brasil em Viena e com todos que estão nos seguindo. Eu gostaria de chamar aqui para se despedir, cada um de vocês, 1 minuto para se despedirem, né, desta participação. Sandra, 1 minutinho para se despedir. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, por essa mesa maravilhosa, por trazer à tona tantos temas que estão
urgentes, são prementes, e está com a Ero, a Vanessa, nossos colegas Miguel, Clei, Denise e Isabel. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. É uma honra ter você nessa mesa hoje. Cledenice Beckman. Eu só gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade da gente partilhar esse momento de grandes bens culturais que foi distribuído nesse momento, com toda a sinergia e interacionismo da escritora Sandra, da escritora Isabel, do escritor Miguel Nenevê, da organização maravilhosa do Festival de Cultura de Literatura, né, Internacional de Viena, sob a responsabilidade da Vanessa e da curadoria da Ero. Só tenho a novamente reiterar muita gratidão e sucesso, que as nossas literaturas possam invadir esse mundo e que nos traga mais esperança. Obrigada. Nós é que agradecemos, Cledenice, a sua participação e a sua disponibilidade de estar conosco. Muito obrigada. Miguel Nenevê, 1 minuto para se despedir. Bom. Obrigado. Olha, eu fiquei pensando que interessante que esse festival, a conexão com Viena, depois do mundo todo, e nós aqui da Amazônia se conectando, né? Também de um jeito melhor, né? Já até fiquei interessado em conhecer mais os trabalhos das colegas também. Então, isso é fantástico. E por isso eu agradeço muito, parabenizo por essa organização. Eu sei que é algo que é para o benefício dos outros, de toda a comunidade mundial e da comunidade nossa, ribeirinha, indígena, assim por diante. Então, só tenho a agradecer e parabenizar pela organização. Obrigado. Miguel, muito obrigada por você aceitar o convite e estar conosco. Saiba que é um luxo tê-lo em nossa equipe. Isabel Cristina, 1 minuto para se despedir. Eu quero agradecer toda a coordenação do evento, a Vanessa, a você, Ero, a nossa amiga, a escritora de Manaus, a Cledenice Beckman, a doutora Nenevê, essa toda sinergia, conexão de conhecimento, de saberes, e que eu estou sempre aqui à disposição e que quero sempre contribuir com as mulheres na Amazônia e com as crianças, principalmente as crianças. Nós temos que fazer o melhor para essas crianças, para termos um futuro melhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel. É uma honra tê-la conosco, né, nesse festival de Viena. Eu, particularmente, agradeço imensamente a Vanessa Noronha, idealizadora e organizadora da 9ª edição do Festival Cultural do Brasil, pela confiança em dar-me essa curadoria, assim como ela também é idealizadora de todas as edições anteriores. Gratidão, Vanessa, por confiar em mim, tá? E no meu trabalho. Eu lhe devolvo a palavra para as conclusões finais. Vanessa. Bom, gente, agradecer nunca é demais, não é? Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão a todos vocês que estão, a todos e todas que estão aqui nesse momento, partilhando esses conhecimentos, né, que eu acho que é o maior patrimônio que nós temos, né, cada um de nós, que é o nosso conhecimento, e vocês estarem colaborando para que outras pessoas que estão nos ouvindo agora possam estar entrando nessa sinergia, não é? Da nossa Amazônia, da questão da literatura, né? Da ecoliteratura, como a Ero inicialmente denominou o título dessa mesa. E eu não poderia deixar de falar aqui hoje sobre a questão do tema do festival, né? Que se chama Os Brasis. Então, na fala da Cledenice, da Sandra, da Isabel, do Miguel e da Ero, de todos nós aqui, a gente percebe a questão da pluralidade. Então, o Brasil, ele é feito de vários Brasis. E essa contribuição veio, sim, realmente dessa migração, como é citado muito forte, né, pela Cledenice. E hoje, morando numa terra como Viena,
onde a maioria, né, aqui na Europa, é o que a gente chama de colonizadores, né, nossos colonizadores, e hoje ter o prazer de trabalhar em parceria com o Weltmuseu, que é um museu onde ele abriga 140 culturas diferentes, né, mas com a proposta da descolonização. Então, quando cada palavra que vocês diziam aqui hoje nessa tela, né, que nos separa, me trazia aquela vontade de ter o poder de pegar todo mundo e teletransportar para aqui. Porque esse debate dentro daquele museu seria algo assim sensacional, até porque vocês poderiam ver também que os colonizadores, os ex-colonizadores, né, que hoje já a gente pode estar chamando assim, ele já traz uma proposta dentro do museu, mostrando, reconhecendo os erros que eles fizeram e mostrando uma história para que não se repita. Então, todas essas dores que nós sofremos hoje no Brasil, hoje também aqui no exterior é falado para que não seja repetida essa história. Então, no Weltmuseu nós temos uma sala que se representa fortemente a cultura indígena brasileira, né? Então, essas palavras aqui eu poderia estar hoje assim, sabe? Eu estou assim, saindo dessa mesa maravilhada. Obrigada, Ero, por ter trazido essa temática. Como curadora, você foi assim, teve um acerto imenso. Parabéns. E o que eu quero convidar a vocês agora, porque passamos por tantos momentos difíceis e o nosso Brasil, ele também enfrenta todas essas problemáticas que foram levantadas aqui pela Sandra, pelo Miguel, pela Isabel, pela Cledenice, pela Ero. E mesmo com todos esses problemas, a gente tem que brindar por existirem pessoas como nós e como vocês que acreditam no Brasil melhor. Então, vamos fazer um brinde aos nossos brasileirinhos e à nossa floresta e a conscientização do nosso povo. Saúde, gente. Saúde. Aí, Prost. Saúde. Prost. Saúde. Prost. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Depois de ouvirmos esse lindo debate, né, a respeito da ecoliteratura com assuntos super interessantes, chamamos agora os nossos autores que irão participar da mesa feminística. Feminística é um termo muito novo para muitas pessoas, mas entregamos agora a nossa mesa para a nossa curadora Ero Ricken. Ero, é com você. Wir kommen jetzt zu unserem Programm Part Feministische Literatur, ein relativ neuer Zweig, und wir rufen jetzt alle Autoren und Autorinnen auf, jetzt eben teilzunehmen und geben das Wort weiter an unsere Kuratorin Ero Ricken. Obrigada, Vanessa Noronha. Obrigada pela confiança no meu trabalho em fazer essa curadoria da literatura para adultos no Festival de Viena. Muito boa tarde a você que está nos assistindo, bom dia, boa noite, dependendo da hora, do local, do planeta que você está nos assistindo. Eu me chamo Ero Ricken, ou H. Ricken, meu nome artístico, né? Eu sou de Joinville, Santa Catarina, no sul do Brasil. Em 2020, eu lancei Nossa Decadência, um cenário assustador. Nesse livro de poesias, precisei poetar o inexplicável, a poesia de protesto, em razão da decadência brasileira. Nesta terra do nunca, ainda é preciso gritar por direitos humanos. Ler Nossa Decadência é como levar um soco de cidadania. Em 2021, eu lancei Herdeiros do Arco-Íris, enfim, Almas Gêmeas, Almas Sem Algemas, com uma poesia de celebração do universo LGBTQIA+, como seres humanos de alta linhagem. Ao leres Herdeiros do Arco-Íris, se sentirás fazendo um manifesto de amor ao amor. Hoje, nós vamos trabalhar a primeira mesa literária
ou a primeira mesa de literatura feminística. Mas, afinal, o que é feminística? Segundo Amira El-Khalili, feminística, da mística feminina, é a essência que no homem também existe, independente de orientação sexual ou diferenças entre o gênero masculino e feminino, como, por exemplo, saber recuar, saber flexibilizar, saber feminizar. Quando despertam a feminística, os homens crescem muito como seres humanos. Vamos trabalhar com uma literatura por direitos iguais. Bem, agora vamos às nossas apresentações ou apresentação dos nossos escritores. De Florianópolis, chamo a poeta, cronista, contista e escritora Marlene de Favre. Marlene, é uma honra tê-la na 9ª edição do Festival Cultural do Brasil, em Viena. Obrigada, Ero. Prazer em estar aqui com vocês, esse grupo maravilhoso de escritoras e escritor, né? É um prazer estar participando. Quero agradecer a Ero, a Vanessa, a todos os que estão à frente do Festival Cultural de Viena e as pessoas, né, que vamos ver. Quero parabenizar vocês, né? Eu sou natural de Nova Veneza, extremo sul de Santa Catarina. Estou, nesse momento, em Turvo, também no extremo sul do estado de Santa Catarina, no extremo sul do Brasil, na casa de minha mãe, por conta da pandemia e porque também ela está precisando de mim. Eu sou historiadora, saí de casa para estudar, fiz carreira acadêmica, dei aula na universidade, me aposentei no início do ano passado, e agora escrevo crônicas, sempre escrevi poesias, e escrever é um exercício libertador para mim. Um papel em branco me é sempre um desafio, então é por isso também que eu estou aqui. Muito obrigada. Obrigada, Marlene, é uma honra tê-la conosco. De Passo Fundo, Rio Grande do Sul, recebemos o poeta Aleixo da Rosa. Aleixo, é uma alegria tê-lo na 9ª edição do Festival Cultural do Brasil em Viena, como único escritor nesta mesa. Olá, tudo bem, Ero? Olá, Vanessa. Olá a todos que estão nos assistindo, prestigiando este lindo Festival Cultural do Brasil em Viena, né? Meu abraço especial aí a todos que estão cuidando da organização deste evento, que leva o Brasil aí para fora, para outros lugares do mundo, e que é grande não só em termos de extensão, mas também em termos de importância, de significado, né? Meu nome é Aleixo da Rosa, sou professor da Rede Pública Municipal de Ensino aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Sempre gostei de escrever e antes de ser professor, eu sou escritor, né? Antes de começar a minha profissão enquanto professor, eu sempre escrevia desde meus 15, 16 anos de idade. Comecei escrevendo poemas, depois passei a escrever contos, crônicas, e hoje, inclusive, faço parte de um grupo de escritores aqui em Passo Fundo, que é a Sociedade dos Poetas Vivos. Então, a minha trajetória sempre esteve muito ligada com a literatura e com a filosofia. A filosofia acaba repercutindo nos meus escritos. Os meus gêneros favoritos são crônica, conto, e eu estou aí me encaminhando para lançar os meus primeiros livros de romance. É uma honra poder participar deste lindo festival. Obrigada, Aleixo. Seja muito bem-vindo a esta mesa. De São Paulo, capital de São Paulo, recebo a poeta Vânia Clares. Vânia, existe magia na sua escrita, por isso você está aqui. Seja muito bem-vinda à 9ª edição do Festival Cultural do Brasil, em Viena, Áustria. Obrigada, Ero. Boa tarde a todos. É difícil não ter magia, a gente vê magia em todos que estão aqui, escritores e poetas, né? Meu nome é Vânia Clares, de São Paulo, eu escrevo desde menina e também tenho uma editora, dirijo a Sarasvati Editora, organizo coletâneas,
auxiliando os que estão começando. É sempre bom a gente unir essas pessoas que têm os propósitos tão maravilhosos, não é? Agradeço a Vanessa, agradeço a Herô, e parabéns pela organização do Festival Cultural do Brasil em Viena. Muito obrigada, Vânia. Sinta-se um luxo de estar aqui. Muito obrigada. Com certeza. De Rio Claro, São Paulo, recebemos a escritora Ivana Campos Ribeiro. Ivana, sua escrita sobre felicidade sustentável traz um novo olhar sobre as prioridades do ser humano. Seja bem-vinda à 9ª edição do Festival Cultural do Brasil em Viena. Quero agradecer o convite da Herô para estar aqui com vocês. Para mim foi uma grande surpresa, uma grande honra poder falar um pouquinho, né, sobre o meu trabalho. Eu sou jornalista, abandonei a intelectualidade para me tornar uma pesquisadora, então eu sou uma cientista, estou no 3º pós-doutorado e pesquisando essa questão desses equilíbrios, né? Dessa sustentabilidade, da felicidade que tem toda uma feminística por trás. Gratidão. Nós é que agradecemos a sua presença aqui, Ivana. Muito obrigada. De Patos, no Pará, aliás, de Patos, na Paraíba, recebemos Nádia Farias. Nádia é amante da literatura e da escrita, e faz das palavras o caminho para expressar o seu modo de ver, estar e sentir o mundo e as pessoas. Seja muito bem-vinda na 9ª edição do Festival Cultural do Brasil em Viena. Nádia. Muito obrigada, Herô, muito obrigada, Vanessa. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos assistindo. Boa noite, companheiros e companheiras. É um imenso prazer poder estar aqui, né, nesse Festival Brasil-Viena, representando, né, o meu amado Nordeste. Eu sou paraibana, da cidade de Patos, conhecida como a Morada do Sol, porque aqui o sol realmente já nasce conosco, mais de 30 graus nesse momento. Então, eu sou professora, eu sou pedagoga, eu sou professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, eu dou aula para os professores de formação em Química, escrevo desde criança, leio, sou uma leitora voraz, e a escrita, para mim, é essa forma de eu me doar, né, e de compreender também aqueles que se doam por meio das palavras. Então, é pelas palavras que eu expresso essa minha forma de ver o mundo. Escrevo, publico desde 2000, academicamente, né? Eu sou doutoranda em educação, academicamente eu publico já há algum tempo, mas a literatura sempre esteve presente, no entanto, de 2015 para cá, que tem tomado ainda mais fôlego, né? E aí daqui a pouco a gente apresenta, né? Eu apresento para vocês um pouquinho dessa minha produção, e mais uma vez é um prazer imenso. Obrigada, Vanessa, obrigada, Herô. Obrigada, Stephanie. É um luxo ter você aqui, se sinta privilegiada. Dando andamento, de Passo Fundo, nós temos ainda uma arquiteta, escritora de ficção científica e distopia, Stephanie Paludo. Seja muito bem-vinda à 9ª edição do Festival Cultural do Brasil em Viena, Áustria. Stephanie. Obrigada, Herô. Obrigada, Vanessa, pelo convite. Eu me chamo Stephanie Paludo, eu sou escritora de ficção científica, distopia, sou arquiteta também. Eu sou pesquisadora voluntária da FAPERES, aqui no Rio Grande do Sul, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no nosso estado. Eu também sou de Passo Fundo, né? A cidade conhecida como a capital nacional da literatura, e eu escrevo desde muito cedo, desde o início da minha adolescência. Eu comecei publicando em plataformas de leituras digitais e gratuitas, né? E aí, com base nisso, eu fui me profissionalizando, especializando, escrevendo sempre mais. Agora, publiquei alguns livros em físico, minha primeira publicação foi em 2018, e eu sou uma escritora independente, apesar de já ter publicado por editora, e eu publico também em e-books, né? Plataformas online pagas.
E aí eu também sou integrante do grupo Sociedade dos Poetas Vivos, que o Alexo também faz parte. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho e as minhas histórias. Muito obrigada, Stephanie. Se sinta um luxo de estar aqui. Obrigada. Dando andamento à primeira mesa de literatura feminística, convido os meus colegas aqui presentes e a vocês de casa para ouvirem um áudio de uma poesia chamada Vibrações da Alma. Vanessa, acione o áudio, por favor. Vibrações da alma. Desejo. Desejo estabelecer o nu emocional com alguém. Alguém capaz de escanear meus sentimentos. Procuro alguém com pele afetiva que saiba me conectar. Cobiço um humano com porte de alma de boa índole. Advogo o luxo de estar online com boas vibrações. Anelo quem me ensine a escuta interior. Partilho emoções estendidas, nuas de desconfianças, cheias de amor. Eu quero um abraço com beijo quebra-medo, onde me entrego de olhos fechados. Quero vivenciar intensamente o que está escrito para mim no livro de meu Criador. Amém. Sou Gislene Teixeira e li Vibrações da Alma, de H. Hicken. Bem, vamos dar seguimento à nossa primeira mesa de literatura feminística. Vou chamar para um bate-papo a maravilhosa Marlene De Favre. Marlene, conte para o mundo sobre sua escrita. Nossa, obrigada pelo maravilhosa. Nós todas somos maravilhosas. A minha escrita, Ero, nossa, precisaria umas 3 horas para falar sobre como eu vim. Eu comecei muito cedo, mudei de menina, assim que aprendi as primeiras letras, eu passei a fazer poesia. Eu sou natural do interior do sul de Santa Catarina, então tinha pouco acesso a poucas coisas, mas eu já escrevia. E desde então eu sempre escrevi. Eu faço poemas, né? Desde sempre eu participei em Itajaí de um grupo de poetas e escritores Mário Quintana, nos anos 80, e nos anos 90 eu entrei para a Faculdade de História, fiz graduação, mestrado e doutorado em História e fiz carreira acadêmica. Trabalhei em 2 universidades, sendo que me aposentei ano passado pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, então eu escrevi muito, livros e capítulos e artigos, muita coisa acadêmica, inclusive ganhei um prêmio em 2005 de melhor livro do ano aqui em Santa Catarina, que foi a minha tese. Mas, desde que eu me conheço por gente, as questões do feminismo, das mulheres, do gênero, da diferença no trato entre meninos e meninas, me chamava atenção e me desafiava a compreender, né? Então, desde sempre, a literatura me acompanha, mas a produção acadêmica sempre foi uma produção voltada para os direitos humanos, para os direitos das mulheres. Então, eu costumo dizer que sou feminista desde sempre, poetisa desde sempre, e não podia ser diferente, né? Eu escrevi esse livro, eu terminei me aposentei e já bem antes eu já planejei que eu quero fazer literatura. Então eu comecei a escrever crônicas assim que começou a pandemia aqui da casa da minha mãe, onde estou agora em Turvo, e eu escrevi meu primeiro livro de crônicas, publicado recente, Crônicas da Incontingência da Clausura, Cotidianos na Pandemia. Então aqui eu me achei a literata que eu sempre quis ser, né, desde pequeno, mas que eu fui para um lado da escrita, mas não da literatura propriamente dita, né, da escrita mais acadêmica. E esse livro é um livro que trata das memórias da minha mãe, que trata das minhas memórias durante a pandemia, aqui no interior, num sítio, no sul de Santa Catarina, dos afazeres cotidianos, dos medos, das solidões, das buscas, das violências, das saudades, muitas saudades, né, dos desafios,
tudo que se passou no cotidiano da pandemia. Então, foi uma escrita vivida no calor da pandemia a partir de 2 mulheres vivendo no sul de Santa Catarina, isoladas do mundo por conta da pandemia. E eu escrevi 54 crônicas, esse é o volume 1, e o volume 2 está na gráfica. Muito bom. Semana que vem chega o volume 2, perfazendo 54 crônicas. Eu sou colunista do Portal Catarinas, um portal com perspectiva de gênero, e por isso eu continuo escrevendo crônicas do portal, só que agora tem o título Feminismo Nosso de Cada Dia, né? Então eu tenho escrito a cada 15 dias publicado no Portal Catarinas. Então a minha vida é isso, né? Escrever é o meu lugar, sempre foram as minhas buscas, e a minha escrita, como você falou, falar sobre a minha escrita é falar sobre uma mulher que desde pequena busca o seu lugar nesse mundo, desde quando éramos caladas, silenciadas. Na década de 80, eu lembro que eu fui para Florianópolis fazer faculdade, desde aqui de Turvo, e aí as mulheres não tinham direito, não tinham acesso à voz, né? E a poesia foi que me trouxe, os poemas e a poesia me deram um lugar de voz e de fala. Depois a historiadora tomou o seu lugar na escrita e na denúncia das violências de gênero, principalmente, e agora a cronista, a poetisa, a escritora, também como colega Leite, estou começando um romance, e eu daqui para frente vai ser isso que eu vou fazer. Eu amo de paixão e acho que escrever é libertador. Exatamente, é maravilhoso escrever, tem uma magia nisso que você, para quem não escreve, não entende, mas a gente parece que está numa vassourinha por aí. Aliás, esse seu livro eu li, maravilhoso, viciante, recomendo. Recomendo, ele é viciante, é uma linguagem solta, gostosa, parece que a gente entra dentro da sua casa e vive essas histórias contigo. Oh, que lindo! Que lindo! Mandei um para a Alemanha, viu? Mandei um para Viena. E mandasse para mim também, muito obrigada. Marlene, a última pergunta sua. A feminística, ela traz uma pegada de sensibilidade e aceitação entre homens e mulheres. Na verdade, o feminismo, ele defende os direitos iguais pelas mulheres, cobrando dos homens direitos iguais. A feminística, ela traz a pegada de sensibilidade e aceitação entre homens e mulheres de direitos iguais. Ambos lutam por direitos iguais, tá? Diferente só do feminismo. Essa é uma leve diferença. Como a sua literatura pode interferir nesse conceito? Sim. Você já conhecia esse termo? Eu fiquei conhecendo contigo já um tempo atrás. Porque eu vi, eu não conhecia. E fui pesquisar, né? E fui ver o que a minha obra, minhas coisas que eu tenho escrito tem a ver com a feminística, e eu não achei. Porque eu sempre fui professora de História e Relações de Gênero na universidade, sempre, né? Abri caminhos, assim, dos estudos do feminismo, do gênero, das sexualidades na Univale e depois na UDESC. E eu sempre olhei o gênero como uma coisa relacional, como uma categoria relacional, onde homens e mulheres têm que caminhar juntos, e os direitos têm que ser respeitados, né, da mesma forma. Então, a minha literatura, eu acho que a minha literatura é para despertar o exercício da feminística. Né? Exatamente. Foi o que eu percebi. Jeito, assim. Eu acho que nós, mulheres, não cabemos mais dentro de protocolos, de regras patriarcais, né? E o feminismo, nesse sentido, ele é generoso, porque ele quer equidade, ele quer que as violências terminem, ele procura um mundo de paz, um mundo onde os direitos humanos sejam respeitados, né? E haja dignidade, equidade para homens e para mulheres. Por isso, eu acho que a minha escrita tem a ver com feminista. Eu tenho certeza que tem. Tenho também. Eu busco um mundo onde caibam todas as pessoas com direitos, com cidadania, com solidariedade, com equidade, com direitos humanos, né? Principalmente com cidadania, que essa palavra diz muito. Ser cidadão quer dizer ter os seus direitos humanos respeitados. Ser mulher cidadã é ter os seus direitos respeitados. É ter a equidade respeitada, né? Nós caminhamos muito para isso, para esse lugar
da feminística, porque não adianta um feminismo que diz que vai matar os homens, como a gente sabe que tem algum radicalismo, já houve algum radicalismo lá em alguns lugares, mas assim, não